Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este Histórias do Nosso Tempo em Resgate da Nossa Identidade. Meu nome é Juliana Monteiro, sou estudante de doutoramento em Mídia Digitais pela Universidade do Porto e estou aqui hoje para partilhar convosco um pouco do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito deste doutoramento. Sou também autora do projeto Histórias do Nosso Tempo que vos venho apresentar hoje. Antes de avançarmos, gostaria de revelar que temos o prazer e o privilégio de ter connosco um conjunto de convidados muito especiais que vos apresentarei mais à frente. Eu daria então início à nossa apresentação e vou por isso partilhar o meu ecrã. Ora, trago como agenda para esta apresentação uma breve nota sobre o contexto em que surge este projeto, os objetivos que o regem, o plano que está em ação para o materializar, algumas histórias e finalmente um desafio. Antes de mais, interessa perceber o que é este projeto Histórias do Nosso Tempo. Ora, este projeto é um projeto que reúne ou procura reunir gerações em partilha de histórias para trabalhar a continuidade da identidade cultural da região de Val de Sousa. Isto tudo recorrendo ao potencial dos meios digitais. Temos que ter em atenção o contexto em que este projeto surge. Nós vivemos atualmente num contexto demográfico crescentemente envelhecido. A sociedade enfrenta também, perante esta situação, grandes desafios para a inclusão social de grande parte desta população sénior, que vive até alguns, ou grande parte desta população chega a viver em situação de isolamento. A par destas questões e considerando que estes séniores são detentores privilegiados de grande riqueza cultural, evidencia-se assim a importância de criar novas formas de salvaguardar este conhecimento que é intangível. Ora, com o foco nestes desafios socioculturais surge então este projeto, Histórias do Nosso Tempo, que procura promover oportunidades de diálogo intergeracional sobre temáticas como memórias, saberes, mitos e tradições da região, isto para permitir fomentar a continuidade de saberes ao fazer emergir discursos e histórias de identidade coletiva, que depois serão partilhados e discutidos de forma participativa em ambientes digitais. Ora, este, em traços gerais, é o plano para o projeto. Porquê que falamos de narrativa? Ou porquê que chamamos aqui a narrativa como um elemento fulcral para dar continuidade à identidade cultural da região? Ora, se pensarmos bem, as histórias são uma forma que temos de transmitir ao outro determinada ideia ou visão da realidade, e essas histórias são efetivamente o que nos ajuda a dar forma à nossa realidade. Se nós pensarmos nesta ideia, a própria imagem que temos de nós mesmos é baseada numa narrativa, a nossa história de vida. Ora, sem estas histórias acabamos até por ficar um pouco desorientados, como se faltasse um fio condutor ao sentido que damos às coisas. E isso é especialmente relevante neste contexto social de envelhecimento crescente da população, em que começam a surgir e a tornar-se bastante comuns doenças relacionadas até com a demência, que trazem consigo algum esquecimento que acaba por pôr em risco a preservação e continuidade destas histórias, ou seja, é urgente preservar estas histórias e tentar registá-las antes que elas desapareçam. Isto leva-nos também ao conceito de identidade cultural. Porquê? Porque estas histórias que nós temos tanto receio de perder, são elas que acabam por fazer de nós quem somos como comunidade, e a identidade cultural vive disso. Então, mas o que é isto de identidade cultural? Ora, para percebermos melhor o conceito de identidade cultural, convém termos presentes algumas ideias que já não são novas deste projeto e que já existem e que estão associadas a instituições de renome na área da herança cultural e da memória coletiva, como é o caso da definição da Unesco para a herança cultural intangível, e de outros autores que acabam por também falar em identidade regional, em memória coletiva e em memória social, que todos estes aspectos em conjunto formam aquilo que nós chamamos no âmbito deste projeto identidade cultural. Ora, no meio de todo este contexto, importa também refletir um pouco no papel que os meios digitais podem ter
como auxiliares desta preservação que se procura. Então, há duas ideias particularmente relevantes para o nosso projeto de autores com os quais me alinho e que acabam por referir ideias como as narrativas digitais produzidas por amadores podem incentivar a participação social nos contextos onde as histórias são produzidas. Ora, é dado aqui o ênfase na parte, ou melhor, na natureza participativa do processo e nos resultados no que diz respeito a permitir que histórias não contadas, mas significativas, possam acabar por emergir, bem como permitir dotar os participantes de capacidades técnicas e narrativas durante todo este processo. Ora, é mais do que conhecido o crescimento da web e de ferramentas digitais baseadas na web que possibilitam a criação e publicação de conteúdos de forma fácil e intuitiva, coisa que há umas décadas ainda não era possível. Por outro lado, hoje a grande maioria de nós traz consigo e utiliza diariamente smartphones, que são ferramentas que de um modo geral são capazes de fazer gravação de vídeo, fotos e até áudio de forma muito simples e rápida. Temos assim ao nosso dispor a tecnologia de que precisamos e este projeto procura direcionar essas potencialidades que temos hoje em dia em prol deste objetivo de manter histórias de identidade cultural, de forma a chamar a comunidade também a tomar nas suas mãos uma agência mais participativa na produção e difusão destas histórias. Ora, isto leva-nos aos objetivos gerais do projeto, que se podem resumir em contribuir para aproximar gerações em partilha de histórias de identidade cultural com o auxílio dos meios digitais. O que é que nós procuramos fazer? Procuramos apoiar a manutenção participativa da identidade cultural através da produção intergeracional de histórias e procuramos então numa segunda fase, que é esta que estamos a dar início agora, disponibilizar estas histórias num espaço digital aberto à participação da comunidade. E o plano para materializar tudo isto consiste em duas etapas. A primeira etapa consistiu em convidar movimentos séniores e associações culturais a participar no projeto, e a segunda etapa consiste em envolver a comunidade. Voltando à primeira etapa, como é que nós materializamos isto? Ora, convidamos grupos intergeracionais da região geográfica de Val de Sousa, e aqui incluem-se os grupos que estão neste momento em trabalho, nomeadamente 2 grupos de Lousada e um grupo de Passos de Ferreira, a participar em workshops de storytelling em que as histórias e saberes dos séniores foram partilhados e discutidos com os júniores. Dessas trocas resultou posteriormente um conjunto de histórias multimédia que são agora partilhadas e colocadas ao dispor de toda a comunidade em vários espaços digitais que vos vou apresentar de seguida. Este é um deles, este é o site, o portal que agrega toda a informação do projeto e em que estão depositadas várias das histórias que foram construídas durante a primeira fase do trabalho. Na secção Histórias podemos encontrar conteúdos organizados por tema e por localidade e deixo-vos aqui alguns exemplos. Deixo-vos aqui então indicação do endereço do site, que podem encontrar também na secção Sobre esta página do Facebook. Concluída esta primeira etapa de workshops de narrativa intergeracional e partilha das histórias produzidas, é chegada a vez de emitir um convite à participação de todos os que quiserem fazer parte desta iniciativa, para dar voz a tantas histórias relevantes ainda por contar e com elas enriquecer o diálogo e o espólio de identidade cultural a que damos início. Assim, todos poderão contribuir para o projeto de 2 formas. A primeira seria visitar as histórias partilhadas pelos outros participantes na secção Histórias do website de que falámos há pouco, ou então nesta página do Facebook, e deixar uma resposta ao comentário que se pretende que venha a acrescentar algo ao conhecimento que está ilustrado na história que é apresentada inicialmente. Ou seja, elogios aos trabalhos apresentados são bem-vindos, obviamente, mas melhor ainda é enriquecer essas histórias com um comentário que consiga acrescentar e comunicar uma perspectiva com algumas diferenças sobre o mesmo tema. É isso então que nós procuramos. Outra forma de participar
passa por partilhar uma nova história em formato à escolha. E quando falo de formatos, refiro-me a texto, imagem, vídeo, gravação áudio, combinação de vários destes. Fica ao vosso critério. Estas histórias não precisam de ser muito elaboradas, uma simples gravação áudio de uma lenga-lenga, por exemplo, já serve o propósito do projeto. Do mesmo modo, um texto de uma lista de ingredientes acompanhado de uma foto do resultado final está também muito bem para partilhar uma receita típica da região, por exemplo. Outro exemplo são mesmo as memórias de vivências associadas a marcos, como é o exemplo do 25 de Abril ou a Guerra do Ultramar. Todas estas histórias podem ser publicadas como um novo post nesta página de Facebook, para que todos possamos conhecer e discutir em comunidade todo este conhecimento que nos ajuda a definir e mostrar quem somos como comunidade. Como vos disse no início, temos o prazer de ter connosco hoje à conversa um conjunto de convidados muito especiais, que são cúmplices neste trabalho. Estamos a falar da doutora Telma, da doutora Ana Cunha, doutora Diana, Mariana, Inês Silva e Luís Paulo, e também o senhor Matos, que deve se juntar a nós a qualquer momento. Eu pediria então, para começar a nossa discussão, uma breve apresentação de cada um, e depois faremos então a discussão sobre o trabalho. Eu começaria então com a doutora Telma Silva, se estiver de acordo. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, o meu nome também já foi aqui, portanto, apresentado. Eu estou cá em representação do Grupo Folclórico e Cultural das Lavradeiras de Val de Sousa e é dessa forma que eu chego ao projeto, naturalmente também com o desafio, de certa forma, que a doutora Juliana nos foi fazendo. Tivemos aqui, por acaso ainda tivemos oportunidade de fazer um encontro com os elementos do grupo, e mais ideias teríamos para executar até no âmbito do projeto, não fosse a nossa amiga pandemia, portanto que nos invalidou aqui uma série de iniciativas que estávamos a programar também para contribuir de outra forma e de uma forma até mais dinâmica do que apenas só portanto aqui a cedência de conteúdos, mas infelizmente não foi possível. Esperemos que de futuro possamos ter outra dinâmica até no âmbito aqui da plataforma e portanto estamos naturalmente disponíveis para cooperar e continuar a cooperar no projeto da melhor forma possível, mas é dessa forma que chego ao projeto através das Lavradeiras de Val de Sousa. Muito bem. Doutora Ana Cunha? Então, eu chego ao projeto também um bocadinho pelo grupo do Orfeão da Iris. Inicialmente foi um desafio lançado pela Juliana, que até perguntou o que eu acharia, e sendo eu da área social, fui um bocadinho suspeita, porque se há projetos que me dão muito gozo e que realmente gosto de fazer, são projetos intergeracionais e com as famílias e com as relações. E nesse sentido, claro que abracei o projeto como se fosse meu, porque ao fim e ao cabo é de todos nós, não é? E foi nesse sentido que também fui sempre um bocadinho ali a porta-voz de Juliana, e quando era preciso também tratar com o Orfeão e estar presente e fazer por isso, e foi realmente algo que a nível grupal, é claro que não foi todo o Orfeão, porque nem todos são de lá da zona e nem todos tinham a disponibilidade de participar tão facilmente, mas com o grupinho que nós tivemos, acho que foi muito bom, e mesmo eles falam disto com muito entusiasmo, e que eram dias, ao fim e ao cabo eram horas que eles diziam que iam ter que perder, mas que agora dizem mesmo que ganharam, e que pronto, no início era um bocadinho confuso por incluir as tecnologias, mas depois verem o produto final, isto realmente vale a pena, e acho que é um projeto mesmo que é para dar continuidade, e no que depender de mim e de nós, Orfeão, nós estamos cá para isso. Muito bem, muito obrigada. Luís Paulo? Olá, eu sou o Luís Paulo, pertenço ao grupo de Vilar. Juntei-me a isto muito por culpa do Sr. Matos, que um dia chegou ao café, que eu tinha um café, e super entusiasmado falou-me acerca do projeto, ao qual eu também me identifiquei um bocadinho.
Depois foram surgindo as reuniões, fui entrando um bocadinho no tema e pronto, é basicamente isso. Muito bem. Inês? Boa noite, eu sou a Inês e também me vou focar aqui no ponto do Sr. Matos, porque também foi a partir dele que eu entrei neste projeto. Gostei muito de participar e também gostei muito dos momentos em que partilhamos juntos. Gosto sempre de ouvir o Sr. Matos a falar e acho que ele tem muito para nos contar e é sempre bom ouvi-lo. Também gostei de participar nisto com os meus colegas, que são o meu irmão, e com as meninas, que são minhas amigas também. E também foi muito bom conhecê-la e pronto, é isso que eu tenho a dizer. Muito bem, muito obrigada. Também foi muito bom conhecer-vos a todos, mas passaremos a isso no final. Agora seria a vez da Mariana. Então, comigo o culpado foi o mesmo, que foi o Sr. Matos, não é? E eu, como sempre, ouço tudo o que ele diz e faço tudo. Mas eu gostei muito do projeto, achei muito interessante conhecer as tradições e poder participar também. Até eu fiquei a saber coisas novas. E ao fim foi um projeto bom para nós aprendermos o que passaram os nossos antepassados, mesmo com as histórias que o Sr. Matos nos ia contando, e aprender mais sobre o nosso passado, não é? Que nós acabamos por não saber porque não passamos por ele. Certo. E é isso. Gostei muito do projeto. E ainda vamos gostar mais porque ainda não terminou. Diana? Olá, então, eu vou ser um bocado repetitiva, não é? Também vim pela parte do Sr. Matos. Gostei muito do projeto, assim, é bom o contacto entre gerações e vou ser repetitiva, não é? Mas nós aprendemos muitas coisas, eles também aprenderam connosco e mesmo os momentos que tivemos juntos foram muito interessantes. Pois bem, e o culpado disto tudo? O que é referido como principal culpado não está cá. Devemos ter perdido a ligação por algum motivo. Vamos tentar mais tarde. De todo modo, avançaria então para um desafio número 2, que seria pedir-vos um comentário sobre um conteúdo que vos tenha dado especial prazer conceber. Poderíamos voltar a seguir a ordem anterior, doutora Telma? Ok, eu já percebi que vocês tiveram se calhar uma outra visão e um outro contacto com o projeto que nós infelizmente não tivemos, que se calhar foi num âmbito mais prático e nós um bocadinho mais teórico, até porque já tínhamos aqui com alguns conteúdos desenvolvidos e recriados, mas de facto nós, todos estes tipos, esta tipologia de projetos nós costumamos abraçar desde logo, porque junta aqui, e permitam-me só frisar estes dois vetores, que é precisamente defender aquilo que é a identidade do povo português, as nossas origens, de onde é que nós começamos e naturalmente depois transpô-las de geração em geração, e isso de facto são as duas grandes missões no caso de qualquer grupo de folclore, e essa é também é à volta desses dois princípios que nós também desenvolvemos o nosso trabalho. E portanto, claramente que há necessidade de se criar aqui ferramentas que proporcionem esta ponte do passado com o futuro, ou seja, daquilo que são os antepassados com a camada jovem, e é aqui que entra a geração digital e tudo que temos de ferramentas de comunicação ao dispor para chegarmos até aos mais jovens. Eu já fui ouvindo que alguns de vocês tiveram contacto, e eu também, em alguns aspectos, com algumas coisas que desconheciam ou que eventualmente foram aprendendo e tendo contacto, e é exatamente isso também que nós procuramos também através do nosso grupo. No nosso caso, todos os conteúdos que tenham a ver com tudo aquilo que é a recriação do ciclo do linho, é de facto aquilo que nos dá mais gozo fazer, até porque toda a recolha do nosso grupo gira em torno do ciclo do linho, portanto desde semeá-lo até que ele se transforme numa peça de vestuário, por exemplo. Portanto, toda a nossa história, toda a nossa recolha etnográfica debruça-se muito naquilo que são os trabalhos do ciclo do linho, até porque Meinedo era das freguesias do concelho de Lousada, onde o cultivo do linho era muito expressivo, as pessoas viviam disso, e portanto nós quisemos ir buscar precisamente esse marco
da nossa freguesia e, portanto, e não deixá-lo cair no esquecimento. Depois, também os conteúdos daquilo que são os brinquedos e todas as brincadeiras, a forma como os mais novos se ocupavam naquele tempo, e também paralelamente a isso temos também a Escola Infantil-Juvenil, que nos ajuda aqui a recriar um bocadinho de que forma é que as crianças brincavam no recreio da escola ou em casa, que tipo de brinquedos é que tinham, e portanto se calhar nós destacávamos aqui 2 conteúdos, que sim, o ciclo do linho, a questão dos brinquedos e das brincadeiras, de todas as músicas e cantares dos miúdos que fariam na escola e não só, portanto destacaríamos esses 2 conteúdos, sem dúvida. Muito obrigada, doutora Telma. São efetivamente histórias que ficam e são fantásticas para percebermos um bocadinho mais o contexto que se vivia na região de Meinedo, não é? E principais ocupações e mesmo a nível das crianças, como é que elas se entretinham na altura, não é? Então eu passaria a dar a dar a palavra à Ana Cunha. Relativamente aos projetos, é assim, eu estive um bocadinho envolvida em todos, de alguma forma, com tudo aquilo que eu acho que foi mais meu e que eu tive um cunho maior foi na parte do pão da Dona Joaquina, que pronto, tenho a certeza que assim que se tornar ainda mais público vai causar algum entusiasmo nas pessoas, porque é realmente o continuar a preservar uma pessoa com 80 e alguns anos ainda, e ter a genica que tem e continuar a fazer tudo aquilo que faz para poder comer o pão dela, não é? Daquilo que sempre foi fazendo. Contudo, acho que nós como grupo crescemos muito e também aprendemos muito e mesmo eles sentia-se muito entusiasmo em reviverem as músicas que cantavam e que usavam quando iam para os quintais, para os campos, para cultivar, e percebemos que havia aqui muita música e sendo a Eiris a aldeia da música, não é? Claro que acaba por ser algo que mexe sempre com o grupo e com cada um de nós, porque percebemos de onde é que realmente vem também o nosso passado, e o passado com a história, com a aldeia da música, vir também já não só dos músicos que sabiam tocar e frequentavam as bandas, mas também de uma cultura muito musical e de muito canto que já havia há muitos anos e que até ao dia de hoje continua, e a ideia é mesmo essa, é darmos continuidade, e portanto acho que estes 2 foram assim os marcos mais importantes. Lá está, também relacionado ao pão, ao tapar do forno, que é ao mesmo tempo uma situação que nós pensamos como é que eles faziam isto, mas ter vivido isso com o Sr. João, neste caso, e ter gravado toda aquela situação também nos fez-me recuar um bocadinho no tempo e perceber que realmente nós hoje estamos muito evoluídos, mas que eles não deixavam de fazer as coisas, e é na simplicidade e que isso faz toda a diferença. Portanto, acho que estes 3 seriam assim os principais. Muito bem, Ana. Realmente aquele pãozinho dá inveja. Tu disseste-me na altura que chegaste a provar, não é? O produto final. Eu trouxe uma broinha pequenina para mim. É daquelas coisas, é daquelas vantagens de participar no projeto, não é? Muito bem. Foi só para partilhar, pronto. Não se podia partilhar virtualmente, então eu comi, só eu, mas pois. A Joaquina tem muito jeito. E pronto, é continuar, e sempre que ela puder fazer para nós. Ela faz, pois. Muito bem, muito obrigada, Ana. Luís Paulo. Pronto, então eu também fui seguindo um bocadinho as histórias de cada um dos elementos daqui de Vilar, mas aquela que tive mais por dentro foi através de um género de brincadeira que o Sr. Matos tinha quando era mais novo, que era uma mota de pau feita de madeira. A história começa com a história da família dele que tinha uma serração, então trabalhavam com madeira, e ele e os irmãos, todos eles trabalharam nessa serração.
eram então artistas, naquele setor eram artistas. E como na altura não havia grandes ocupações, grandes brinquedos como atualmente existem, eles cingiam-se a criá-los. Nós atualmente vamos a uma loja de brinquedos e vemos os brinquedos lá feitos, não é? Enquanto que naquela altura eles tinham a necessidade de criá-los, de fazê-los de início, o que também lhes dava mais gosto, não é? Entre as muitas motas de madeira que eles fizeram, algumas delas foram parar à lareira, porque a mãe, os pais do Sr. Matos não achavam muita piada, porque se descia com muita velocidade, mas ele até hoje guarda uma das modas que fez na altura, e guarda com muito gosto, que até está toda pintadinha, está toda engraçada. Pronto. À parte disto, aquilo que eu acho interessante neste projeto é estas partilhas de conhecimentos, de habilidades, de valores, no fundo, bem como a recuperação dos jogos, dos passatempos que essas pessoas tinham quando eram mais novas. É uma forma de ver aquilo como se vivia antigamente e aquilo que mudou para os dias de hoje. Se fizermos essa comparação, acho que é muito engraçado de se ver e de ver como os tempos evoluíram, como os tempos mudaram, e pronto, é um bocado isso. Muito bem, Luís Paulo, realmente aquela moto é algo de especial, toda a gente tem a possibilidade de ir a ver, pode espreitar no nosso site ou mesmo na página do Facebook. O Luís Paulo e o Sr. Matos puderam documentar esse brinquedo, portanto vale a pena. Passaria então agora à Inês. Olá, talvez o que eu destaque mais deste projeto seja as histórias sobre a guerra que consegui ouvir do Sr. Matos e mesmo as fotos que tivemos a oportunidade de ver e as madrinhas de guerra também foi algo que gostei de saber. E também fiquei a saber mais sobre rezas e talhar as coisas. Sabia muito pouco sobre isso e foi uma maneira de saber mais sobre esses assuntos. Muito bem. Mariana? Então, os meus projetos acabaram por ser os da minha irmã, porque nós fazíamos as coisas juntas. Mas eu acho que para mim mais importante do que aquilo que nós fizemos, que foi mais a parte das receitas e assim, foi ouvir o que os outros também procuraram e assim, por exemplo, eu lembro-me muito dos provérbios e dos saberes e assim, e para mim foi o mais interessante, foi mesmo ouvir o que os outros procuraram e o que os outros sabiam, que eu não sabia e que fiquei a saber com este projeto. Mas acho que a parte que me tocou mais foi mesmo a parte dos brinquedos. É um bocado estranho pensar que há um tempo atrás eles é que tinham de fazer os brinquedos para eles brincar, era um bocado... Mas por um lado, sinto que até era bom para nós fazer isto agora, porque acabávamos por dar mais valor às coisas. E pronto, é isso. Muito obrigada, Mariana. E agora, para concluir, Diana. Olá, então, é assim, eu, como foi com a minha irmã, tivemos mais na parte das receitas, reguemos a sopa seca, mas também gostei muito desse contacto que tivemos, principalmente, por exemplo, eu gosto muito da parte medicinal e aquilo que eles antigamente faziam para curar quando nos doía alguma coisa, que é que eles usavam, e achei essa parte muito interessante, como achei outras, tanto da parte da guerra, das madrinhas de guerra, que eu não fazia a mínima ideia que existiam, e fiquei muito contente por ter conhecido e percebido como é que isso funcionava. E todos os temas que fomos debatendo achei muito interessante. Muito bem. E agora o derradeiro desafio. Um conteúdo que nós gostaríamos de ver produzido, que ainda não está. Eu daria novamente a palavra à doutora Telma
Do que eu pude contextualizar, acho que ainda não está. Tem a ver com as profissões. Algumas bem. profissões que têm sido perdidas no tempo, e posso nomear uma que me está presente desde logo, que aqui em Menedo tínhamos, hoje temos, mas já numa ótica de artesanato, e porque, enfim, porque entretanto só temos cá uma pessoa que efetivamente também sabe fazer, que tem a ver, por exemplo, com o chamado tamanqueiro, portanto, que fazia nós hoje chamamos de sapatos, estamos a falar de socos, chancas, que era aquilo que as pessoas calçavam à época, e que tem-se perdido. Quer dizer, já quase nós temos dificuldade em termos quem confeccione, para termos, por exemplo, no nosso grupo, e podermos estar devidamente trajados em consonância com isso. Portanto, é uma das profissões, mas teríamos e temos muitas mais que se foram perdendo, e que seria interessante também percebermos aqui esta diferença e esta evolução daquilo que já existiu e daquilo que não existe, por vários motivos também, é verdade, socioeconómicos e por aí fora, mas a questão das profissões parecia-me interessante também. Muito bem, fica o desafio para quem nos estiver a ouvir e que possa contribuir para este tema, estejam à vontade, vai ser muito bem acolhido por todos. Aliás, na parte medicinal, a Diana estava a falar, nós, por exemplo, com a questão do linho, o linho tem também a vertente medicinal, portanto nós temos uma recolha que trata precisamente disso. Existia normalmente na comunidade alguém que tinha um bocadinho mais de conhecimento, enfim, que era mais empreendedor e mais conhecedor também das coisas, em que, por exemplo, a questão do linho servia também por efeitos medicinais, e entretanto isso foi inclusive estudado, desde a cura de pneumonias, em que faziam uma espécie de uma papa com a semente, colocavam no peito da pessoa, mesmo para tratar animais. Portanto, temos aqui, dava para chá, dava para muita coisa, é quase o Benuron dos dias de hoje, portanto, resolvia tudo. Tanto que agora também, inclusive, e já noutra vertente mais, se calhar mais de estética e de dietética, também na questão do nutricionismo, a semente de linho, a linhaça, também usada também pelas nutricionistas em várias situações ainda hoje. Mas o que é certo é que antigamente era por um bocadinho mais, portanto estamos a falar de gripes, de pneumonias, de coisas assim um bocadinho mais graves. E, portanto, do que sei, aquilo curava, portanto. Pois temos de contextualizar que na altura também não havia muita alternativa, não é? Exatamente, portanto. Pelo menos para o comum dos mortais. Claramente. Grandes recursos, não é? Exatamente, isto para fazer daqui um parênteses de encontro àquilo que a Diana há pouco falava, essa situação também é bastante interessante e muito pertinente, porque efetivamente mesmo no âmbito medicinal existe aqui uma evolução que, se formos lá atrás, é muito interessante de analisar e de perceber essas pequenas particularidades. Sem dúvida. Muito obrigada, doutora Telma. O que é que achas, Diana? Sim, eu também acho essa área muito interessante, não é? E acho que até devíamos ter abordado mais o tema e até perceber se algumas coisas até fazem sentido. Diana, eu tenho semente na sede, se precisares. Sim, e até vermos se faz sentido, se algumas coisas que ainda se podem usar agora e porque é que eles faziam isso, se realmente fazia efeito. Acho essa parte muito interessante. Realmente é. Muito obrigada. Tem testemunhos que dizem que sim, portanto. Olha, por acaso é outra questão que também podíamos, estou agora eu que ninguém me perguntou nada, mas ideias, não é? Estou a dar algumas ideias. Por acaso era engraçado recolher mesmo esses testemunhos, não é? Nós temos ainda integrados no nosso grupo, aliás, que foi precisamente ao fazer a recolha do ciclo do linho, quando de alguma forma dei continuidade aqui ao projeto no nosso grupo, e começamos a olhar para alguns temas um bocadinho de forma mais séria e a pesquisar num âmbito até mais académico. Falei com algumas pessoas
e depois percebi que no nosso grupo, inclusive, tínhamos e temos ainda, felizmente, um casal que, além de ter trabalhado todo o ciclo do Lean, portanto, eles fizeram praticamente disso de vida, foi através deles que depois nós fizemos ali um estudo mais direcionado para isso, porque eles lembram-se dos pais fazerem exatamente isso. Portanto, o senhor, quando era mais miúdo, chegou a estar doente e supostamente foi tratado dessa forma. Portanto, ele Correu bem. Correu bem. Muito bem. Não, Fica então o desafio mas sim, é lançado. interessante. E se calhar passava então agora a vez à Ana Cunha. Sim, eu acho que aqui neste caso o que nós, enquanto grupo, acho que poderíamos trabalhar mais era mesmo a questão das músicas. Nós ainda trabalhámos ali algumas e pronto, ao fim e ao cabo não foi necessário muitos ensaios, mas ainda conseguimos gravar uma outra música, mas acho que o grupo entre eles, se começarmos a esmiuçar um bocadinho, eles têm muitas músicas para nos ensinar. E lá está, é sempre cultura e é sempre algo que vai ficar connosco e tendo um maestro que temos, que ele nos arranja, nos faz umas partituras daquilo e quem sabe não são músicas mesmo recuperadas e readaptadas para podermos, quem sabe, cantar em concertos e o que for. E de certeza que há muita gente daquele tempo que se vai lembrar e ao fim e ao cabo estaremos a fazer algo por nós porque é deles que faz parte, não é? São músicas que lhes tocam a eles, mas ao fim e ao cabo, ao podermos fazer isto, também íamos estar a chegar a outras pessoas e acho que isso era muito bom porque, lá está, há muita música, mas as músicas de antigamente muitas foram-se perdendo, não é? E tendo ali o grupo e havendo esta possibilidade, acho que o que nós devíamos investir mais era nisso. Contudo, eu acho que eles também gostaram muito ali dos brinquedos e dos paparotos e tudo mais, portanto é tudo um bocadinho reviver memórias e para eles nota-se que eles realmente têm entusiasmo nisto e até nós que aprendemos e que brincamos também, porque a verdade é que também tivemos lá alguns momentos em grupo em que brincávamos com os brinquedos que eles nos traziam e faziam e mostravam e dá-nos sempre aquele entusiasmo, portanto acho que é um bocadinho também por aí, mas as músicas, sendo nós o grupo que somos, acho que é o que faz realmente mais sentido dar continuidade e continuar a investir cada vez mais. Muito bem, fica o desafio. Estamos mesmo na reta final, 5 minutinhos para terminar e pedi então a contribuição do Luís Paulo, um exemplo de conteúdo que gostasse de ver tratado, que ainda não foi. Sim. Eu acho que nós jovens, com essa geração mais da terceira idade, mais velha, nós aprendemos muito e acho que mesmo a nível de educação, quem por exemplo foi criado pelos avós, é uma parte muito importante. Aquilo que eu gostava de ver retratado agora era se calhar um bocadinho o contrário, serem eles a aprender connosco, no que toca principalmente a tecnologias. Muito bem. Principalmente no contexto atual da pandemia, em que para se marcar numa consulta tem que ser online, para se marcar um atendimento na Segurança Social tem que ser online, para ter acesso a uma receita médica recebe a receita no telemóvel e muitos deles não sabem lidar com as tecnologias. Como é o caso de não termos aqui o Sr. Matos agora presente. Se ele soubesse, podia estar aqui. A questão foi mesmo da internet, ele mandou-me uma mensagem a dizer isso, a rede estava fraca. Acontece, não é? É o risco destas coisas. E acho que era uma opção a tomar que os fazia sentir mais integrados, se calhar combater um bocadinho a falta a falta de conhecimentos na tecnologia em si. Muito bem, muito obrigada. Luís Paulo, fica também essa nota. Vamos tentar implementar atividades que consigam fomentar um bocadinho mais essa vertente. E agora passava à Inês, muito breve
uma ideia de conteúdo a produzir no futuro? Eu estava aqui a pensar numa ideia e a primeira coisa que me veio à cabeça foi que a minha mãe é costureira e pensei na costura, porque antigamente a costura é muito diferente do que é hoje em dia. Outrora arriscava-se tudo à mão, agora existem máquinas que substituem esses trabalhos. É tudo muito mais fácil e mais rápido e isso talvez seria interessante aprendermos com pessoas que eram costureiras antigamente como se costurava antigamente. Muito bem, e faz todo sentido, sendo que a nossa zona também é fortemente industrializada na área têxtil, não é? É muito interessante, poderia ser interessante vermos o antes e o depois dessa indústria, que antes não era indústria, era tudo muito mais artesanal, não é? Sim, Parece-me uma ideia era tudo mais feito à mão. E muito interessante. agora temos máquinas que substituem esses trabalhos. Muito bem, Mariana? Pois, isto agora está mais complicado para o fim, porque eu lembrar de alguma coisa está mais complicado. Porque assim, eu acho que nós no grupo acabamos por falar um bocadinho de tudo, por isso agora é um bocado mais complicado pensar em algo novo para falar, se bem que eu acho que há sempre coisas novas para aprender, não é? Mas assim que me lembro de alguma coisa que tenha ficado, não estou a ver assim mais nada. Bem, podes pensar e depois deixar nos comentários a este vídeo. Tá bem. Portanto, Diana, para culminar, em grande? Vou tentar. Então, eu acho que acima de tudo, além de histórias, eu acho que é mesmo o contacto. Eu achei muito interessante e gostei muito do tempo que passamos juntos. E acho que acima de tudo, ao estarmos juntos, a aprender certas coisas, como agora se falou, de aprender a costurar. Uma coisa muito importante que é a maioria dos géneros nem sequer sabe escrever, muitos. Pelo meu avô não sabe escrever. Nós estarmos a ensinar a escrever, ou eles também nos ensinarem coisas, não é? Contarem-nos histórias, ensinarem coisas que até são úteis, não é? Que eles faziam. Acho que acima de tudo já que gostamos tanto e foi tão interessante para nós, foi tão proveitoso manter o contacto e estarmos e acho que foi o que mais me interessou, foi mesmo o contacto e sentir que as pessoas também ficaram felizes por estarem a falar connosco e acho que é isso acima de tudo. Muito bem, Diana, fica o desafio. Vamos ver se a nossa convidada, não convidada, a pandemia nos deixa pensar em alguns contextos e algumas atividades que nos ajudem a fomentar essas atividades que vocês, Luís Paulo, Diana e Inês referiram, principalmente. Essas aí precisam se calhar de um contacto um bocadinho mais presencial, não é? Mas de todo modo isto não há de durar eternamente, esperemos, não é? Toda a gente espera e tem de minha parte a promessa de que abraçarei esse desafio juntamente convosco. Eu daria então por concluída esta reunião. Muito obrigada, quero agradecer não só os que estão presentes, mas todos os participantes que não puderam estar presentes, até também por causa das restrições da tecnologia que Luís Paulo tão bem referiu. Tem todo o apreço e respeito e tenho muita pena que não possam ter estado presentes, mas lá lhes farei chegar estes conteúdos logo que haja oportunidade para estarmos juntos presencialmente. Obrigada novamente a todos. Boa noite e espero ver-vos em breve novamente, está bem? Ok. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.